Começa mais uma edição do Panorama Brasil. O programa de hoje vai falar sobre algo muito importante. O que seria, dentre tantos assuntos importantes, acredite, a forma de se organizar é fundamental. Mas para falar disso, trouxe alguém que tem conhecimento de causa, tem questões profissionais em jogo, inclusive a sua própria chance da vaga tão esperada. Eu estou aqui com o Douglas Oliveira, psicólogo organizacional e empresário. Tudo bem, Douglas? Estou bem, Tâmara. Muito obrigado por dar essa oportunidade de estar aqui para poder falar um pouco da minha história, falar um pouco da trajetória profissional e principalmente do trabalho que a DMO vem realizando, tanto aqui na cidade de Franca, como também na região aí, contribuindo para que várias pessoas consigam voltar a sonhar, né? Gosto muito de enfatizar sobre esse processo. Gente, eu já disse e vou repetir. Quando eu encontro pessoas que fazem todo o sentido da sua história de vida, como foi chegar onde eles estão, eu faço questão de trazê-los para cá. E é por isso que eu estou aqui com esse ser humano gigante. Ele é ser humano mesmo. Pense em alguém que trabalha e tem como objetivo transformar a vida do outro. Pensa como é desafiador, não é, Douglas? Sim. Você está ali de frente numa entrevista que muitas vezes está ali uma série de pessoas, você tem que selecionar. E o que eu achei mais interessante é a forma como você as selecionam e como você as conduz. Porque a sensação que dá, vamos falar sério, vai, gente, quando você vai passar pela entrevista, eu me sinto entrando numa câmara de gás. Falo, vou morrer. E na verdade, o que o Douglas vai contar aqui pra gente, dentre várias coisas que nós temos para bater, nosso papo muito interessante, é justamente esse ponto alto da sua vida. Você se preparou, você sabe das suas habilidades, da sua competência. Claro que a gente sempre pode melhorar, mas aí é que tá. Que tal um profissional pensando e contribuindo com a forma que você vai, desde o seu currículo, se apresentar? E mais, como ele presta esse serviço para as empresas, para as indústrias, o Douglas tem o dom de deixar com que as pessoas façam da câmara de gás a porta do paraíso. Porque é assim, todas as pessoas que chegam lá nervosas, cientes de que podem comprometer tudo pela sua ansiedade, pelo seu nervosismo, o Douglas vem e faz com excelência a forma de conduzir esse processo tão desafiador e, claro, um divisor de águas na hora de garantir essa vaga. Douglas, eu vou querer que você volte um pouquinho no tempo para que dê sentido a quem está te assistindo, porque eu, como falei há pouco, tenho maior admiração pela sua trajetória, mas até chegar aqui, como é que foi que tudo começou na sua vida profissional, Douglas? É muito bacana poder contribuir um pouco, porque de toda a história, claro, tem muitas dificuldades, né? E as dificuldades, no meio de todo esse cenário, ela é transformadora quando você sabe trabalhar de acordo com que ela seja realmente potencializada para isso. A minha história, Tâmara, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, contribuindo com a minha família. A minha família vem do setor calçadista aqui da cidade de Franca, então tudo aquilo. Você é de Franca, Douglas? Sou francano. Da Gema? Sou da Gema mesmo, francano, mas com o pé cá, o pé lá e no mineiro também, né? Ah, porque tá a isso, divisa aqui. nossos costumes e tradições, não é mesmo? Justamente. Então, minha trajetória profissional ela começou com 11 anos para poder contribuir um pouco com a minha família. Né? Meu pai tinha uma banquinha de pesponto, eu ajudava ele com algumas coisas e, claro, isso me ajudou muito para chegar na onde eu cheguei hoje. Né? Passando um pouco de tempo e por outras trajetórias também dentro do setor calçadista, meados de 2010 eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa que fornecia produtos para calçados. Era uma empresa de solado de borracha, aqui na cidade de Franca. Eu entrei como motorista entregador e lá começou a despertar um pouco desse processo de olhar profundamente mais as pessoas e de uma forma diferente, já que
via muito, porque como meu pai sempre foi gerente e supervisor de notórias empresas calçadistas aqui em Franca, eu tive oportunidades de vê-lo atuando com todas essas pessoas com excelência. Na hora que era para falar um pouco, puxar um pouco a orelha ali, ele conseguia fazer isso com bastante tranquilidade, as pessoas entendiam muito tranquilamente. Mas na hora também que era para trazer uma qualidade de vida na hora de falar com as pessoas, ele também conseguia e aquilo me despertava, porque eu falava, gente, realmente, com a conversa, com o diálogo e da forma que você reforça esse ser humano, ele consegue se potencializar de uma forma que a gente não tem ideia de onde ele também pode chegar. E nessa empresa, quando eu estava trabalhando lá, a gente era uma empresa pequena, trabalhava em média de 12 pessoas, nem isso, né? Faz um pouco de tempo, a cabecinha também vai parando de funcionar um pouco. Mas nós fazíamos um pouco de uma quantidade de par por dia, né, desse solado para borracha. E como eu fui começando a ver sobre esse processo do que era gestão de pessoas, de como funcionava, de como lidar com o ser humano, de como potencializar ele, aplicando algumas metodologias na área de recursos humanos, né, para trazer uma qualidade de vida para eles, eu consegui ter um êxito muito grande de duplicar essa produtividade com as mesmas pessoas, fazendo com que elas todas elas, ficassem todas felizes, trabalhando, tivessem vontade de trabalhar e, claro, bonificando elas de uma forma com que a empresa não saísse prejudicada. Né? Era um reconhecimento muito grande. Né? Isso é fundamental. E nisso me despertou a questão de fazer a psicologia, porque eu já trabalhava, já conseguia êxitos, né? Porque era um trabalho muito fantástico, as responsabilidades que eu havia exercido lá naquele momento. Então despertou de fazer psicologia. E aí foi aonde que a DMO começou a surgir dentro desse coraçãozinho aqui. Por quê? Dentro de um estágio da área organizacional da faculdade, né, passando um pouco por algumas etapas aí, eu tive a oportunidade de estagiar numa área de educação, né? Eu tive uma oportunidade de fazer um estágio numa creche daqui da cidade de Franca. E lá nessa creche foi uma coisa muito bacana, porque me propus a fazer os 5 censos de qualidade. Eu e outros estagiários. Você teve uma oportunidade de atuação. Isso, de atuação. Da área que você estava escolhendo da sua vida acadêmica. Justamente. Naquela época ainda não estava aquele processo de start, sabe? Aquilo, não, eu vou fazer isso. Mas estava... Estava ali, estou fazendo. Estava acendendo no coração aquela chama ali de vontade de trabalhar na área organizacional, sim. Quando eu cheguei a fazer o estágio junto com os meus amigos na época e colocamos em prática essa prática dos 5 censos de qualidade, se as pessoas não sabem, eu até recomendo que busquem, porque isso para dentro das próprias vidas é uma coisa fantástica também. Eu cheguei lá, a coordenadora da época falava assim, mas nós não temos nada para poder mudar aqui, mas pode fazer o seu estágio, nós não vamos atrapalhar você e tudo mais, enfim. Já bateu de frente com a resistência. Justamente, eu falei, não, aqui cabe mudança também, nós vamos fazer o que é necessário para contribuir para essa instituição de ensino. A primeira mudança foi mudar o pensamento de cada das pessoas ali que tinham que contribuir para que o seu trabalho tivesse efeito, né, Douglas? E como que foi? Os 5 censos de qualidade nada mais é para trabalhar uma lei do desapego, né, para trabalhar com coisas que são necessárias e úteis. Nossa, e é difícil. É muito difícil mesmo. E tanto para quem tem que desapegar, quanto para quem tem que falar, claro, você precisa desapegar. Você está mexendo muito no algo muito íntimo para a pessoa. Justamente. O significado de qualquer coisa para o outro não é o mesmo que para você. E aí começa o desafio. Justamente. E aí eu acho que despertou, então, o grandioso psicólogo que estava por vir. Justamente. Como é que foi esse processo, 6 meses nós ficamos nessa instituição de ensino e aplicando toda essa metodologia, Tâmara, a gente conseguiu ter um resultado assim. Nós conseguimos liberar com um caminhão baú, certo? E algumas caçambas. Algumas coisas que já não estavam mais sendo úteis, já tinha passado do tempo e que estavam sendo guardadas, armazenadas lá sem necessidade. Pouquinho, Douglas. Qual foi o volume de descarte na hora do desapego? Foi um caminhão, né, que eu considero baú, que é um caminhão grande de muitas coisas, e algumas caçambas. Foram mais ou menos umas 5 caçambas que foram utilizadas para tirar toda aquela coisa que estava sendo armazenada sem necessidade. De cara, você estava tendo excelência no seu trabalho. Justamente. E com isso a gente conseguiu liberar algumas oportunidades daquela
população local ser atendida naquela instituição de ensino. Então nós conseguimos liberar algumas vagas na creche, que é algo muito difícil hoje, né? O Sebrae na época soube da ideia, junto com a nossa professora orientadora, todos eles vieram para poder pegar esse projeto, para transformar esse projeto para todas as creches de Franca. Então ali eu falei, eu tenho pegada para isso. E a facilidade também que eu tinha de colocar as coisas... Acendeu a chama. Claro, é muito fantástico quando você transforma o ser humano e o resultado com que isso dá depois, com o ver os olhinhos e as pessoas falam, cara, que bacana. O ganha-ganha aconteceu. O que o Douglas fez, mas aonde elas chegaram com toda essa construção em conjunto que foi feito desde o início desse processo até então. Aí começou a fortalecer mais a DMO. E claro, tive algumas oportunidades na área clínica, né, desenvolvi alguns projetos, mas a área organizacional sempre estava me chamando para poder fazer isso acontecer, porque como eu já tinha momentos, vivências, desde 2010, como eu disse anteriormente, até mesmo com a parte de recrutamento e seleção, eu também havia passado por alguns processos que eu também disse para mim mesmo, sabe? É difícil, como você disse no início, é difícil, não é fácil você passar perante um processo seletivo, mas agora eu, enquanto psicólogo, conhecedor um pouco do ser, né, de como funciona ele e saber como potencializar ele, eu posso fazer uma diferença nisso. E pela dificuldade que eu passei, que não foi fácil, Tâmara, não foi fácil de jeito nenhum, principalmente passar por alguns processos, eu falei, não, eu vou levar uma diferença para a cidade de Franca, fazendo o que eu mais sei de melhor. Douglas, a gente está pontuando muito, desde o momento que eu comecei aqui, essa questão do colaborador, do processo seletivo. E o empresário, Douglas? Eu tenho convicção de que a DMO também é, sem sombra de dúvidas, um grande auxílio na hora desse processo. O empresário entrega nas suas mãos essa missão. E aí? Justamente, que também seria o segundo parâmetro que eu gostaria de trabalhar aqui em relação a isso. Eu vejo muitos empresários hoje, Tâmara, muitos, que precisam buscar se profissionalizar também. Eu sei que às vezes é muito difícil para o setor de recursos humanos, por exemplo, interno, de fazer todo esse processo muito bonito, muito perfeito. Por quê? Porque ele já vem carregado de várias atribuições, nas quais, a hora que chega de fazer o primórdio, que é o recrutamento e seleção bem feito, a integração desse colaborador e principalmente fazer o contrato dele com a organização, isso muitas vezes não acontece de uma forma clara, objetiva e que as pessoas realmente entendam de qual será a função e o que é solicitado dela de atuação dentro da empresa. Então, muitas vezes, os empresários, é um investimento, eu não vou fazer esse investimento, muitas vezes eles veem como despesa, mas na verdade é um investimento. Contratar uma empresa terceirizada, uma empresa que vai dar uma importância e vislumbrar algumas intempéries que podem acontecer e estar acontecendo dentro da organização, para ajudar não somente a sanar esse problema de gestão e pessoas dentro da organização, mas também trazer indicadores que pode contribuir com que aquela empresa saia daquele momento que ela está vivendo ali, daquele cenário que ela está vivendo, e comece a pensar ou voar novamente, né? E claro, sendo sempre sustentável. Eu gosto muito de falar da sustentabilidade por conta disso. O trabalho da DMO, ele vem para fazer todo esse processo, mas ele vai ficar um tempo e vai embora, porque a empresa precisa continuar sustentável, porque ela precisa compreender qual que é o legado dela, qual que é a missão, qual que é a visão, qual que é o valor, e atribuir isso dentro do corpo de colaboradores para que essa empresa seja uma empresa que não somente transforma produtos, mas também transforme pessoas também, e trazendo tudo aquilo que elas têm de bom. Por quê? Hoje, Tâmara, compreende-se o seguinte, que se eu transformo, isso eu gosto muito de falar para os empresários, por isso que eu gosto muito de falar para eles, se profissionalizar. Se eu tenho o parâmetro empresa hoje, e ela é hoje o maior meio de ensino e aprendizado que um ser humano possa ter, atualmente, eu transformo o meu colaborador enquanto ser humano também, pessoal e profissional, para que ele também faça essa transformação no polo pessoal dentro da casa,
E se ele consegue fazer essa transformação aqui também, ele volta cada vez mais disponível para transformar essa empresa, buscar informações para transformar lá e assim virar um círculo vicioso de coisas boas. Porque assim, Douglas, eu tenho um relacionamento saudável com os nossos empresários e o que Franca tem de muito bom é justamente essa proximidade da gente ver quem investe na nossa cidade e abre as oportunidades. Nós sabemos que é uma realidade, o cenário da indústria ainda é muito forte, reflete muito o número de contratações e que potencializa as possibilidades de que essas pessoas possam realizar seus sonhos, seja ele do menor ao menor, do seu dia a dia ou dos sonhos futuros, como o sonho da casa própria, de um veículo, de um investimento acadêmico, poder oferecer uma qualidade de vida. Tudo isso está ligado a esses empresários que se destacam. O que eu queria pontuar? Eles têm bom coração, eles estão dispostos a fazer o melhor e muitas vezes, eu não vou dizer que não sabem, é porque há uma falta então de diálogo, é isso que você está pontuando Sim. aqui? A maioria... Entre o colaborador e o líder. Ou o do líder por colaborador. É uma via de mão dupla esse processo. Por quê? Existem muitos processos hoje que acontecem dentro da DMO, gestão de pessoas, justamente porque nas outras oportunidades que o empresário teve de fazer um processo seletivo, encontraram pessoas boníssimas. Mas o processo de integração, de fazer esse acordo, sabe? Esse acordo de, por exemplo, não é somente chegar e falar, meu amigo, eu preciso que você faça isso, isso, isso e pronto. Não, não. O colaborador novo, ele precisa ser integrado dentro daquela realidade, daquele contexto da empresa. Por que a empresa existe? Por que ele está sendo contratado? Para qual finalidade? Além daquilo que ele vai fazer, que ele já está se predispondo a realizar, o que mais ele pode aprender, aonde ele pode chegar, aonde mais ele está contribuindo para aquela empresa, porque é uma empresa hoje, nós não podemos falar somente no âmbito físico, sabe? Porque a empresa, ela hoje é um meio de transformação também de outros meios, né? Ambiental, cultural, social. Então, hoje, estar dentro de uma empresa é estar aí trabalhando em outros aspectos de cultura e de meios de vida também. Então, quando o colaborador novo ele compreende através de um diálogo o que ele não vai ser somente mais uma pessoa dentro da organização, a excelência do trabalho dele, a responsabilidade, principalmente a autorresponsabilidade que ele vai criar com aquela organização, vai ser muito maior de que uma empresa que somente vai chamar ele, vai fazer aquilo ali, porque aí vai atrelar os sonhos, as expectativas, as metas, os desejos e assim por diante. Bacana. A gente vai chegando a mais um final da maravilhosa edição que foi, com certeza, eu estou sendo um pouco demasiada, exagerada, mas é isso mesmo. É porque o Douglas, ele é uma multidão dentro dele. Ele tem vários dentro dele, porque há uma fome insaciável, eu diria, porque isso não para. A cada vez que você se dispõe a contribuir com você multiplica a vida dele, o cenário, e enfim. Eu quero desejar muito sucesso para a DMO. Espero que a sua visita seja a primeira de muitas nesse nosso bate-papo. Agradeço. E eu vou, obviamente, abusando dos seus critérios profissionais. Qual é a mensagem que você deixa para as pessoas, Douglas, que têm como objetivo, estão conscientes de que querem melhorar, mas não sabem às vezes como? É tão difícil, é tanta informação que eu não sei qual que eu realmente confio, que eu posso me inspirar e falar, tá bom, eu decidi que eu vou. Baseado na sua experiência, o que você diria para a turma? Antes de mais nada, eu gostaria até de reforçar algo, porque dentro do processo de recrutamento e seleção da DMO, eu faço uma contribuição social onde eu pego principalmente esses pontos. Eu transformo as pessoas, desenvolvo elas dentro do processo seletivo.
Eu faço isso dando uma orientação de currículo, orientação de comportamentos, que as pessoas estão ali porque elas querem suprir todas as necessidades e as expectativas, principalmente das pessoas lá fora. A mensagem que eu pego e passo para elas, que é a mesma que eu gostaria de passar para todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, é o seguinte: vai passar. Isso é uma fase difícil, né? Não é um momento tão que a gente não pode desesperar e dar força para que a mente trabalhe de uma forma contrária. Esse é o princípio de uma mensagem. E, claro, participar de um processo seletivo é uma coisa muito natural, Tâmara. As pessoas criam as próprias ciladas e elas mesmas caem em relação a isso. Então a mensagem ela se estende para mostrar para as pessoas que vai para um bate-papo, a pessoa que está lá realizando o processo seletivo é uma pessoa como você e tem dificuldades como você e você não está indo para uma forca. E não perca as esperanças, porque se você está sendo convidado para um processo seletivo, é porque você tem chance tanto quanto as outras pessoas que estão lá. Então, se empodere, porque você é bom, você é maravilhoso naquilo que você faz. É por isso que você está lá. Então, você precisa de pegar tudo isso que você tem de bom e trabalhar principalmente no princípio. Sou ser humano, ele também, e nós vamos fazer uma construção em conjunto. Porque, Tâmara, do mesmo jeito que nós somos objeto de destruição na vida das pessoas, nós também somos objetos de transformação também. Então, transforme também as pessoas. É assim que a gente vai encerrando com essa mensagem, com essa energia positiva. O estúdio está aqui numa sinergia fantástica. Eu convido você a se inscrever no nosso canal, acompanhar tudo isso que o Panorama Brasil vem em cada edição trazer as informações para você. Até mais!